Confie na Catrola, Brasil, aqui cê vai imitar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no Cartola. Se liga no Tuf, vai imitar na hora. Confie na Catrola, confie na Catrola. Confie na Catrola, confie na Catrola. Salve galera, vamos aí, o vídeo de análise dos jogos, top 10, um vídeo completinho aí para vocês aí da rodada. Não esqueçam de deixar aquele like, riparem o nosso vídeo, né? Se inscreverem no nosso canal e quem quiser ser membro tem aquelas vantagens de sempre, né? Times particulares, tem 3 times particularmente só para membros, né? Tem os top 20, guias estratégicos, e-book, tudo lá para quem for membro e custa apenas R$ 3,99 por mês. Quem quiser ser membro do canal, é só clicar lá e chegar junto com a gente. Vamos aí para nossas apresentações. Aqui vamos colocar aqui o desempenho aqui, né, do nosso canal na rodada passada, né? Nossos times fizeram 102, 102, 96. Mitamos aí praticamente com quase todos os nossos times, né? Menos o do desafio, mas o resto todos mitou. O nosso time de tiro curto, tudo na faixa de 100, 101, 100 e poucos, a gente usou dessa vez para valorização. Estou fazendo a mesma coisa para essa rodada novamente, usando os times mais para valorizar, porque quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor time a gente pode ter para começar a realmente ganhar dinheiro com os times de tiro curto. Isso é o que eu vejo dos jogos para a rodada 2006, né? Um resultado incerto de previsão, com uma previsão de empate entre gols, né? É claro que eu vejo aí o Atlético entra com um pequeno favoritismo devido ao seu elenco, né? E o momento na tabela. No entanto, o Vitória é um time resiliente em Salvador, né? Que equilibra as ações. Meu palpite, né, é um jogo truncado entre Atlético e Vitória, com o Atlético controlando as ações e sofrendo com investidas rápidas, sofrendo com as investidas rápidas do Leão. O placar provável seria aí 2-1 para mim, para o Vitória, né? Mesmo com favoritismo, jogando em casa, ou um empate aí de 1-1 para essa rodada. Aí temos aí Botafogo e Flamengo, um possível empate com gols, né? É um leve favoritismo para o Flamengo pelos últimos históricos aí do Flamengo, né? Por ser um clássico com uma do Botafogo, o equilíbrio é quase total. O Botafogo vive um momento de consolidação tática, enquanto o Flamengo tem um fator decisão individual que pode resolver o jogo em lance. Meu palpite para o jogo é com uma tendência que ambos marcam, com placares de 2-1 aí para qualquer um dos lados, ou um 2-2 movimentado. São resultados mais prováveis. Um pequeno favoritismo para o Flamengo pelo histórico dele em 2025 junto ao Botafogo. Aí temos o Internacional e Bahia, né? Um resultado incerto, com possíveis empates com gols. O Internacional tem muita pressão de jogo, realmente faz um volume de jogo muito grande em casa ou fora, mas tem muita ineficiência na hora de marcar seus gols. E defensivamente acaba dando brechas aí, somente atrás dos laterais aí, acaba dando brecha. E a velocidade dos jogadores como Ademir, Cristian Oliveira, Eric Pulga, pode surpreender aí o Internacional e o Internacional levar gols nessa rodada, né? O Internacional deve ter mais volume de jogo, enquanto o Bahia será mais perigoso nos contra-ataques organizados. A tendência é 1-1 aí, uma vitória magra do Inter de 1-0, decidida em detalhes com uma bola parada, já que o Inter não perde para o Bahia desde 2014. São 22 anos que o Inter leva a invencibilidade para o Bahia. Aí temos um jogo mais favorável, que é o Fluminense e Atlético Paranaense. Eu vejo vitória do Fluminense com possíveis SGs, tá? O Fluminense, para mim, é o favorito pelo fator casa, pelo volume de jogo que impõe no Maracanã. Mas o Atlético Paranaense é um visitante mais indigesto no momento, nos momentos, né? Mais indigestos no campeonato devido à sua disciplina tática.
Meu palpite para o jogo é um ataque contra a defesa em muitos momentos. O placar provável, 2-1 aí para o Fluminense, ou 2-0, ou um empate aí, né, de 0-0, 1-1. O Furação consegue encaixar uma transição perfeita no segundo tempo. Então isso daí é que pode abalar. Mas eu vejo aí uns 2-0 aí para o Fluminense, 1-0. Empate, até um provável empate 0, mas mais a vitória do Fluminense, sim. Aí nós temos aí Santos e Corinthians, né? Resultado incerto, um leve favoritismo aí para o Santos por causa da dificuldade que o Corinthians tem ofensivamente. E ainda sem Garro, sem Yuri Alberto, fica mais difícil. Então, a vantagem do Santos aumenta muito, ainda mais se Neymar vier, Tassiano vier, Moisés vier, toda essa turma vier aí, né? É, O... Deixa eu baixar aqui esse som, senão o cara não vai me deixar em paz. Vejo favoritismo aí do Santos aí nesse jogo, né? O Santos deve ter o Santos deve ter aí a vantagem nesse jogo. Aí temos Coritiba e Remo. Favoritismo para mim do Coritiba, mas um SG incerto para a rodada. Mas sim, o favoritismo do Curitiba é muito grande, né? Curitiba é uma das equipes que vem de caro, né? O Remo é uma das equipes que vem de cara a sua derrota e costumam ser muito disciplinada taticamente. Mas como mudou agora com o Condé, a gente não sabe. O Curitiba deve martelar a maior parte do tempo. Se o primeiro gol sair cedo, o jogo abre e pode virar uma vitória tranquila aí por 2-0 aí sobre o Remo aí. Então temos agora Palmeiras e Mirassol. Vejo o Palmeiras super favorito para a rodada, mesmo sem Flaco Lopes, tem peças muito boas como o Alan, Maurício acho que não vem para o jogo, mas o Arias, o Alan, Flaco Lopes, Andrés, Piquerez, Giaio, Kelvin, Bruno Fux, um time muito forte. E o Mirassol, ainda no Campeonato Brasileiro, não veio muito bem aí, vem com 3 empates e 2 derrotas. Vejo sim que o Palmeiras é forte. Mas é aquele negócio, de vez em quando dá umas falhas defensivas e o Mirassol costuma marcar gols fora de casa. Outro jogo importante é o jogo de Bragantino e São Paulo. Vejo um jogo para empate com gols, leve favoritismo aí para o São Paulo, né? O São Paulo entra com leve favoritismo pelo momento técnico e pela individualidade. Mas o Bragantino em casa sempre é um adversário que nivela o jogo pela intensidade física. Um jogo para mim, meu palpite é um jogo para mim muito disputado no setor de meio de campo. O Bragantino deve começar melhor, mas o São Paulo tende a equilibrar e dominar as chances claras. Um provável placar é um empate ou uma vitória magra aí por parte do São Paulo. Outro jogo também que tem que se ter atenção é Cruzeiro e Vasco, né? Vasco com novo técnico, né? Com o Renato Gaúcho, já deu uma melhorada no último jogo aí, principalmente no segundo tempo contra o Palmeiras. O Cruzeiro do Tite não vem bem no campeonato, oscila, tá lá embaixo, precisa de vitória para sair daquele impasse. Então eu vejo um jogo com empate com gols e um leve favoritismo aí. Eu pus aqui São Paulo, mas desculpa, é Cruzeiro, tá? Um leve favoritismo Cruzeiro aí pelas suas peças, né? O Cruzeiro entra como um leve favoritismo pelo fator casa, mas o Vasco tem mostrado ser um visitante indigesto. É muito perigoso em clássicos. O jogo equilibrado, o Cruzeiro deve ter a posse de bola, enquanto o Vasco buscará o erro do adversário. Placar provável é uma vitória do Cruzeiro ou um empate por 1-1, refletindo as dificuldades históricas desse confronto. Aí temos um jogo aí que põe no laranja, porque é um jogo com resultado incerto, tudo pode acontecer e ambos marcam. Apesar de uma leve vantagem para mim aí do Grêmio para essa rodada, tá? Mas assim, vamos lá. O Grêmio deve ter mais posse de bola, mas terá dificuldade para furar o bloqueio da chave. Um placar
provável a vitória do Grêmio ou um empate por 1-1, decidido em detalhes, em bolas paradas ou em falhas individuais, principalmente na bola aérea, com o Carlos Vinícius. Aí nós temos o nosso guiazinho tático aqui, né? Deixa eu ajeitar ele aqui. O que eu vejo aí para análise tática e estratégia da rodada. 6, né? Vejo aí um favoritismo aí na linha verde, principalmente aí, ó, com jogadores que a gente tem aí da primeiro escalão. Aí tem a linha amarela com os jogadores do segundo escalão e a linha vermelha que são aquelas apostas fora da curva, né? O primeiro, os principais para mim são no gol, Carlos Miguel, Fábio, Everson, Ronaldo e Rafael. E aí na linha amarela, uma opção diferenciada, Walter Santos e Lucas Arcanjo. A linha vermelha a gente deixa aí só para apostas mesmo. Os laterais, vejo muito bem, com muitos bons olhos, o René, o Igor Vinícius. O René está em dúvida, né? Mas mesmo o Guilherme Arana pode ser uma boa. Igor Vinícius, Piquerez, Bernabé e Ramon aí, por parte do Vitória, tá? Aí na linha amarela, aquelas apostas legais, que é Luciano Juba e Juninho Capixaba. E na linha amarela, Pedro Henrique não vem, mas tanto o Cuiabano como o Puma Rodrigues pode ser interessante. Igor Formiga mais para uma valorização. Aí temos os zagueiros, né? Gustavo Gomes, James são os principais. Noruega, Camutanga. Arboleda não vem para o jogo, então a gente apostaria no Sabino e o Eduardo Dona. Gustavo Marques, né? Seria uma aposta pouquinho mais arriscada aí. Aí temos aí a linha verde dos meios-campistas, né? Matheus Pereira, Neymar, Acosta, Baralhas e Alan, ou Arias, né? Na verdade, eu estou pondo Arias porque o Alan ainda está suspenso, então eu passei o Alan para a linha amarela, depois vocês vão ver nos top 10. Andréas Pereira, Alan Patrick. Linha vermelha arriscado, Arrascaeta e Jean Carlos. O jogo não é muito por Arrascaeta nessa rodada. Aí temos os atacantes. Vitor Roque não vem, então eu passo Flaco Lopes para o lugar do Vitor Roque. Aí temos Carlos Vinícius, Pedro Lucas Munier, Caleri e John Kenny. Provavelmente o Pedro deve vir para o jogo, mas ainda é dúvida, tá? E Carboneiro e Breno Lopes são boas peças aí para de luxo, tá? Então, os técnicos eu vejo Zubeldia, Abel, Léo Jardim, Fernando Seabra e Roger Machado, atacantes de luxo, Flaco Lopes, Lucas Ronier e John Kennedy. Só que como o Flaco Lopes deve ficar no lugar do, do Vitor Roque, né? E Lucas Ronier também é uma peça ótima para ataque atualizado. Então você tem aí mesmo Carboneiro, né, que são aqueles que a gente falou agora aqui, Carboneiro e Breno Lopes, as peças boas para reservas de luxo, tá? Esse é um time básico, tá, para a rodada, né, que é um time que seria um time ideal, né, René, Gustavo Gomes, James, Lucas Ramon. Na falta do René, Luciano Juba, uma ótima peça, o Piquerez. Temos também a Costa, Neymar e Matheus Pereira. Lá em cima, Vitor Roque não vem, então vamos colocar Lucas Ronier, Pedro e Carlos Vinícius. Se Pedro não vier, Caleri também é uma peça muito interessante aí. Bom, então vamos agora para os top 10 que a gente vê para a rodada. Carlos Vinícius, Fábio, Everson, Rafael, Ronaldo, Walter Santos, Lucas Arcanjo, Rocher e Everson. Laterais: Piquerez, Luciano Juba, Lucas Ramon, René, Ramon do Vitória, Bernabé, Capixaba, Igor Vinícius, Igor Formiga e Pumita Rodrigues. Os top zagueiros: James, Gustavo Gomes, Noriega, Camutanga, Sabino, Eduardo Dona, Alan Franco, Alexander Barbosa, Gustavo Marques e Vitor Gabriel. Top 10 meias: Neymar, Acosta, Matheus Pereira, Arias, Andréas Pereira, Baralhas, Alan Patrick, Arrascaeta e Jean Carlos. Aí os top 10 atacantes: Carlos Vinícius, Lucas Ronier, Caleri, Flaco Lopes, Canóbio, Pedro, Arthur Cabral, Breno Lopes,
Carboneiro e John Kennedy. Os top 5 treinadores para mim, do Beldia, Seabra, Abel, Roger Machado e Léo Jardim. Então vamos agora os nossos times aí do chat, com Canóbio, Carlos Vinícius, Capitão Lucas Ronier, Lúcio Acosta, Matheus Pereira, Tavarino, Luciano Juba, Gustavo Gomes, James e Piquerez. No gol, Rafael e Fernando Seabra como nosso técnico. Aí a gente vai para o nosso time da live, nosso time do canal, tá? Não, esse aqui é o nosso time de pontos corridos, na verdade. Desculpa aí para vocês. Caleri, Canóbio, Lucas Ronier, Lucas Moura Costa Savarino, Lucas Ramon, Gustavo Gomes, James Querez, Carlos Miguel e Zubeldia. Esse sim, o nosso time da live: Carlos Vinícius, Flaco Lopes, Lucas Ronier, Arias, Lucas Moura, Acosta, Lucas Ramon, Gustavo Gomes, James, Luciano, Carlos Miguel e Seabra. Esse nosso time de tiro curto aí para vocês: Canóbio, Carlos Vinícius, Lucas Ronier, Barros, Lúcio Acosta, Savarino e a defesa fechada aí do Fluminense. E esse nosso time de valorização: Caleri, Canóbio, Carlos Vinícius, Alan Patrick, Lucas Moura, Savarino, Ayrton Lucas, Gustavo Gomes, Gustavo Henrique, não sei por que está o Gustavo Henrique aí, o Walter Clark, Walter e Paulo Pesolano. Então, esses são os nossos times, e que vocês tenham uma boa mitada e consigam ir bem no canal. Que a rodada seja muito boa para vocês e, como a gente sempre diz, até a próxima, se Deus quiser. O fim da carroça, Brasil.